Jesus, quando adentra naquele lugar, diz a palavra de Deus que mesmo havendo uma multidão de pessoas, porque eram 5 pavilhões, era uma multidão de pessoas, mesmo Jesus vendo que havia uma multidão de pessoas, ele olhou especificadamente para aquele homem. E sabe o que eu acho mais lindo? É que além de ele olhar para aquele homem, a palavra do Senhor nos relata que ele, vendo-o, sabia há quanto tempo ele estava passando por aquilo. Que não seja apenas mais um culto que você veio prestar. Como eu mencionei, que nós nesta noite sejamos um culto de ação de graças. Que você seja um sacrifício vivo de louvor. Que você seja a sua melhor oferta nesta noite. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos que estão assistindo através da live com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria, uma responsabilidade muito grande, fico muito nervosa. É com muito tremor, muito temor, que cada vez que eu estou diante da palavra do Senhor e da responsabilidade de ministrar a igreja santa do Senhor, eu peço que Ele me direcione. E durante essa semana Deus falou muito forte no meu coração. E eu creio que essa é uma palavra profética. Eu creio que essa é uma palavra pontual. Eu creio que Jesus está vendo os nossos corações nesta noite. E Ele trouxe algo principalmente para a tua vida, para a tua história. É para você. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração está lá no Evangelho de João. Quem trouxe a sua espada pode pegar, seja digital, seja manual. Eu ando com as duas. De medo de uma falhar, a outra está ali. Mas não ande sem. A nossa maior arma está aqui. Na palavra de Deus. É através da palavra que nós vencemos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas contra todas as potestades do maligno. É através do conhecimento da palavra que nós somos habilitados e autorizados por Deus para fazermos com que o mal caia por terra. Mas nós precisamos manejar bem a nossa espada. Nós precisamos conhecer ela. E eu creio que nesta noite é uma palavra simples, mas eu sei que Jesus ainda opera na simplicidade. Eu sei que Jesus ainda se manifesta nas coisas simples. E eu creio que não vai ser diferente. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, é uma passagem bem conhecida. E o tema dessa mensagem nesta noite, na verdade, é uma pergunta. E eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Queres ser curado? Hoje o Senhor está perguntando para você e para mim. E eu creio que não é apenas uma pergunta óbvia, mas é porque o Senhor sonda e esquadrinha o teu e o meu coração. O Senhor está dizendo na palavra dele, através do evangelista João, no capítulo 5 e no verso 1, da seguinte maneira. A minha versão é a versão Almeida, talvez esteja um pouquinho diferente quem tem outras versões, mas eu creio que o Senhor vai ministrar profundamente no seu coração, independente da versão. Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia, o qual tinha 5 pórticos. Em algumas versões está alpendres, ou em outras versões entradas e até pavilhões. Então eu quero que você entenda que tinham 5 pavilhões neste lugar, 5 portas. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Verso 4. Esperando que a água se movesse,
porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro, ao entrar no tanque, uma vez que a água era agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estando ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os fariseus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia não tem permissão para carregar o seu leito. E ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou, mandou-me pegar o meu leito e andar. Perguntou-lhe: quem é este homem que disse isso a você? Pegue o seu leito e ande. Respondeu o homem: aquele que tinha sido curado. Jesus, aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Verso 15, e o último verso que nós vamos ler. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Feche os teus olhos mais uma vez. Eu quis ler todo o contexto porque hoje o Senhor está falando de uma maneira muito profunda nos nossos corações, e eu precisava que você compreendesse toda a história, para você compreender qual é o rumo profético desta noite e qual é o desejo do coração para nós nesta noite. Então feche os teus olhos. O Senhor te conhece, o Senhor sabe como você chegou aqui. Peça que Ele fale no mais profundo do seu coração. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. Te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor use a minha vida, Pai, como lhe apraz. Que o Senhor possa, meu Deus, falar com a sua igreja como lhe apraz. Que o Senhor tenha liberdade de usar, Senhor, este pequeno vaso, que é de barro, Senhor, mas é Teu. E eu estou totalmente envolta, rendida ao Senhor e à Tua vontade, disposta, Senhor, a Te obedecer. Então eu te peço, usa a minha vida, Senhor, fala comigo, fala conosco, fala com a Tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor já está ouvindo as nossas orações. Amém? Irmãos, para começar, hoje eu não quero estender, porque eu gosto um pouquinho de falar, mas hoje eu quero ser certeira que nem Tramontina. Eu quero que você preste atenção, que você não se distraia, porque o que o Senhor vai falar para nós nesta noite é algo muito simples, mas é algo muito profundo. E eu sei que o Senhor ministrou essa palavra primeiramente dentro de mim, e ela trouxe cura para o meu coração. E eu sei que hoje é uma noite de curas e milagres. E aonde Jesus está, nós não podemos sair da mesma maneira que nós entramos. Então, neste texto, eu quero que você foque muito em Jesus, porque Ele é o alvo, Ele é o centro, Ele é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa existência, e é Ele quem nesta noite vai ministrar nas nossas vidas. A palavra nos diz que Jesus, sabendo que havia uma festa lá em Jerusalém, subiu para Jerusalém para participar dessa festa. Mas algo que me chama a atenção logo no início desta narrativa é que, apesar do texto dizer que Jesus subiu até Jerusalém para participar da festa que estava acontecendo ali, Jesus não vai ao templo, não vai ao lugar onde todos estavam indo. Jesus, eu amo essa maneira de Jesus trabalhar, eu amo esse olhar de Jesus, porque enquanto as multidões estavam indo para a festa, as multidões estavam indo para os lugares mais óbvios, Jesus estava indo no lugar mais improvável de se estar. E é por isso que você e eu estamos aqui
aqui nesta noite. Porque Jesus, em vez de ir a lugares óbvios, Jesus foi nos lugares mais improváveis para encontrar você e para me encontrar. É sobre esse Jesus com esse olhar tão maravilhoso, esse olhar tão amoroso, esse olhar tão extraordinário, misericordioso que eu quero falar nesta noite. Jesus podia estar muito bem naquela festa, mas Jesus escolheu ir para um lugar improvável, para um lugar onde estavam as pessoas que eram jogadas as suas misérias, pessoas que ali ninguém dava crédito, pessoas que ali todos menosprezavam. Ali estava um lugar onde haviam 5 pavilhões. 5 pavilhões são um lugar muito alto, muito grande. Você imagine 5 pavilhões, 5 entradas, 5 alpendres, um lugar gigantesco, onde tinha multidões, diz o texto, multidões de pessoas enfermas, desde coxos, paralíticos, cegos, pessoas desenganadas pela medicina da atualidade, e que talvez até hoje a medicina atual não poderia dar resultado e dar um histórico, dar uma mudança de vida, mas Jesus, diz a palavra de Deus, que em vez de ele ir na mesma direção da multidão, Jesus vai para um lugar que ninguém estava indo. Jesus entra naquele lugar improvável. Jesus entra num lugar que poucos queriam estar. Naquele lugar chamado Casa de Misericórdia. Mas quando nós começamos a olhar para o texto e nós começamos a adentrar na história, apesar do nome dizer Casa de Misericórdia, aquele lugar não tinha misericórdia, porque todos que estavam ali estavam enfermos, e diz a palavra que de tempos em tempos acontecia de um anjo descer naquele lugar, e quando aquele anjo descia, todos eles começavam a competir para ver quem chegava primeiro, porque só o primeiro seria curado. Então não tem como eu olhar para este lugar e dizer que é uma casa de misericórdia. Mas o que a palavra me diz é que aquele que era a própria misericórdia, em vez de ir para o lado da multidão, para o lado da festa, escolheu adentrar no lugar mais improvável. Aquele no qual o seu nome se chama amor, o seu nome se chama própria misericórdia. Ele escolheu adentrar naquele lugar, e a palavra de Deus nos diz que quando ele entra naquele lugar, ele começa a dar sentido para aquele lugar, porque a própria misericórdia chega ali. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, somente quando Jesus chega na casa é que começa a dar sentido àquele lugar. E o Senhor ministrava no meu coração e falava assim: fala para minha igreja que não adianta pregar, pregação sem Jesus é só discurso. Que não adianta louvar, louvor sem Jesus, louvor que não é para Jesus, é só músicas bonitas, são só melodias bonitas. Quando você vai entregar uma profecia sem Jesus, são só adivinhações. Jesus é que dá o sentido na casa. Se Jesus não está na casa, não tem sentido naquele lugar, porque igreja só é igreja se Jesus está dentro dela. Uma vida com Deus só é vida com Deus se você vive para Ele. Você só se torna uma adorador se Jesus for o centro da sua adoração. E eu quero te lembrar nesta noite que Jesus já está aqui, que essa casa é uma casa de misericórdia para você nesta noite, porque Ele é o centro deste lugar, Ele é o centro da palavra de Deus, Ele é o centro das nossas vidas. Eu creio, irmãos, que até hoje, se você entrou aqui neste lugar apenas para fazer uma social, hoje você vai ser encontrado por aquele que se chama misericórdia, aquele que se chama amor, aquele que te conhece melhor do que você mesmo. E eu quero te lembrar que quando Ele adentra em uma casa, nada se torna como é. Ele dá sentido para as nossas vidas. Ele é o centro. Ele é o responsável de fazer com que tudo faça sentido. Essa igreja só é uma igreja porque Jesus é o centro, porque Ele está aqui, porque o motivo da nossa adoração é Ele. Então onde Ele está, nada fica como é. E esse tanque chamado Betesda, mesmo sendo uma casa de misericórdia, como eu mencionei, não havia misericórdia. Havia-se uma competição, e aquele que chegasse primeiro era o que seria curado. E nesse tanque, narra a história que havia um homem que estava ali há 38 anos. Irmãos, eu tenho 34 anos. Você imagina, é uma vida inteira. 38 anos, uma pessoa deitada num leito, vivendo numa vida miserável,
vivendo uma vida de muita dificuldade. E Jesus, quando adentra naquele lugar, diz a palavra de Deus que mesmo havendo uma multidão de pessoas, porque eram 5 pavilhões, era uma multidão de pessoas, mesmo Jesus vendo que havia uma multidão de pessoas, ele olhou especificadamente para aquele homem. E sabe o que eu acho mais lindo? É que além de ele olhar para aquele homem, a palavra do Senhor nos relata que ele, vendo-o, sabia há quanto tempo ele estava passando por aquilo. Hoje eu quero te dizer que existe um Deus chamado El Roi. E esse Deus chamado El Roi está aqui nesta noite. El Roi significa o Deus que me vê. E eu quero te dizer que o Deus que me vê, o Deus que te vê, está aqui nesta noite. E Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe como você chegou, Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe as mazelas que você tem vivido. Este Deus, o El Roi, que te vê quando ninguém mais te vê, que te vê nos lugares mais improváveis, que te vê nos momentos mais difíceis da sua vida, que te vê nos momentos de maior alegria. Este Deus, o El Roi, que te vê, está aqui nesta noite. E Ele está sondando o teu coração. Ele está adentrando no teu coração, porque é uma noite de curas. É uma noite de milagres. É uma noite em que o El Roi vai adentrar lugares que nem você queria entrar. Há sentimentos, há mágoas, há circunstâncias do passado que nem você queria lembrar mais. Mas nesta noite Ele vai adentrar lá no profundo do teu coração para trazer cura, para trazer uma vida nova para você. Talvez você não está aqui há 38 anos, mas você está há 5 anos, você está há 10 anos, você está há 2 anos lutando com algo que, ao olhar humano, parece impossível de você vencer. Mas o El Roi está aqui nesta noite. O Deus que te vê está aqui nesta noite. E Ele está dizendo: eu vou adentrar no teu coração. E eu vou chegar no lugar que ninguém consegue chegar. Porque é uma noite de cura. É uma noite de milagres. É uma noite em que Deus vai alcançar todas as mazelas, as dificuldades, tudo aquilo que para você parece impossível. Eu creio que nesta noite Deus vai trazer resposta para o teu coração. Amém? Diz a palavra que lá vem Jesus, lá vem Ele adentrando. Olha para aquele paralítico, vê ele deitado ali, sabe da dor que ele está sentindo, sabe de tudo que ele está passando. E Ele faz uma pergunta para ele, que hoje é a pergunta do tema da nossa mensagem. Ele olha para dentro do olho dele e Ele faz uma pergunta que de primeiro momento parece algo óbvio. Parece algo até engraçado de se ouvir. Ele olha para o homem que está ali há 38 anos deitado no chão, numa maca, num leito, e pergunta para ele: queres ser curado? Quando a gente olha de primeiro instante essa pergunta, a gente fala: meu Deus, mas parece tão óbvio. Precisa perguntar: queres ser curado? Mas eu quero te lembrar que nesta noite, aquele que vê além das aparências está aqui. Quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Jesus já sabia de tudo que ele vivia, mas Jesus estava querendo adentrar a algo mais profundo. Jesus estava querendo adentrar no coração daquele homem. Então quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Jesus está dizendo para ele, olhando no olho dele, encarando ele, dizendo: você topa mudar de vida? Você quer realmente se levantar deste lugar? Hoje o Senhor está te encarando. Deus manda eu dizer para você que Ele desceu aqui neste lugar, assim como Ele desceu e foi até o tanque de Betesda, e Ele está aí do teu lado te encarando, olhando dentro dos teus olhos e dizendo: queres ser curada? Queres ser curada? Queres ser curado? Você quer, porque não é apenas falar, não é apenas dar justificativa, não é apenas acusar os outros. Deus quer saber se você está disposta a se levantar, a mudar de vida, porque se você continuar do jeito que está, é muito cômodo, mas se Deus te curar nesta noite, você vai ter que se levantar, você vai ter que sair do conformismo, você vai ter que sair do vitimismo, você vai ter que levantar, você vai ter que caminhar, você vai ter que segurar nessa maca, que muitas vezes é um problema, que muitas vezes é um
trauma, que muitas vezes é uma doença que você já tem como uma doença de estimação, e você vai ter que tirar ela da tua vida, porque não combina mais com aquilo que o Senhor tem para você. Hoje o Senhor está perguntando para você e para mim: queres ser curado? Você quer realmente? Quando a gente olha para essa pergunta, e a gente parece que pensa assim: Senhor, mas parece tão óbvio, é claro que Ele quer. Mas quando a gente olha a resposta dele, a gente começa a perceber que o El Roi, aquele que me vê, aquele que me conhece, aquele que sonda a minha vida, que esquadrinha o meu coração, aquele que sabe das reais intenções quando eu quero esconder diante da sociedade aquilo que eu estou sentindo, aquele que vê além das aparências, além da reputação, além das máscaras. Quando ele faz essa pergunta e esse paralítico responde, nós podemos ver que ele estava indo lá na raiz. Ele estava querendo tratar algo que muitas vezes ele nunca abriu o coração para ninguém. A resposta dele é assim: Senhor, mas como? Se ninguém me leva no tanque. Ele estava olhando só para o tanque. Ele estava olhando só para a circunstância. E ele fala ainda assim: toda vez que eu tento ir, chega alguém, um outro enfermo e vai antes de mim. Talvez você está olhando só para o tanque. Talvez você está olhando só para a limitação. E você nem percebeu que Jesus já está do teu lado perguntando para você: queres ser curado? Queres sair dessa situação? Queres mudar de vida? Mas você está tão focado, você já pegou essa doença como uma doença de estimação, esse trauma como algo para você que faz parte da tua história, e você sabe que se você largar desse trauma, você vai ter que começar a se levantar, a se posicionar, a sair da zona de conforto. Então você segura no trauma, segura naquela doença, segura em palavras que foram ditas no passado, experiências dolorosas do passado. E quando Jesus pergunta para você: filha, eu estou aqui na tua frente, eu estou te encarando, eu estou aqui para mudar a tua história, queres ser curada? Ai, Jesus, mas meu marido. Ai, Jesus, mas aquela pessoa não muda. Ai, Jesus, mas tem tantas lá na frente que vão antes de mim. Jesus está te encarando hoje, está dizendo: queres ser curada? Não estou perguntando qual é o teu problema, quantos anos você está aí, quais circunstâncias que te faz continuar a permanecer nisso. Eu estou te perguntando: quer sair disso? Quer sair dessa situação? Topa sair dessa situação? O Senhor está perguntando para você nesta noite, e essa frase vai ecoar no teu coração: queres ser curado? O Senhor está com a mão estendida, eu vejo as mãos do Senhor estendida. E o Senhor manda eu dizer para essa igreja: chegou a hora de largar de mágoas que você tem guardado há muito tempo. Chegou a hora de você largar doenças que você tem segurado como doenças de estimação há muito tempo. Chegou a hora de você largar muitas coisas que tem prendido de você viver um milagre. Chegou a hora de você largar muitos medos, muitos traumas, porque isso não te limita, desde que você decida. Porque era óbvio, se fosse alguém que não desse desculpas, e alguém perguntasse, Jesus perguntasse: queres ser curado? Ele ia dizer: quero, Senhor, sim, eu quero. Mas aí quando nós começamos a meditar nesse texto, nós começamos a compreender por que Jesus perguntou. Porque ele já estava tão acostumado a viver ali 38 anos, acostumado a viver sozinho, acostumado naquela vida medíocre, miserável, que quando Jesus começa a falar e faz essa pergunta, ele demonstra o que está no coração dele. Porque diz a palavra de Deus que aquilo que está no nosso coração, disso fala a boca. Então quando ele abre a boca e fala: não tem ninguém, o Senhor começa a ministrar no meu coração que quando nós começamos a olhar para o problema, nós não permitimos que o Senhor acesse os lugares que Ele precisa acessar. Mas eu creio que nesta noite, em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Eu creio que nesta noite Deus vai começar a trazer tudo à tona. Deus vai começar a perguntar para você:
Você vai começar a lembrar de situações. E eu sei que isso é pontual, porque é o Espírito Santo que está mandando eu dizer. Eu sei que Deus está falando com corações específicos. Deus vai começar a trazer na tua mente situações que você viveu, que você está ali segurando, que você não quer romper, que você não quer sair dessa zona de conforto. Porque é cômodo ficar no vitimismo. É cômodo ficar ali e se fazer de coitadinho. Mas o que eu acho mais incrível nessa narrativa é que apesar deste homem se vitimizar e começar a acusar as pessoas. Mas aquele está indo na minha frente, mas eu não tenho ninguém. Jesus não dá trela para aquilo que ele fala. Não adianta a gente chegar no vitimismo e chegar fazendo drama para Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E a palavra nos diz que Jesus não dá ouvidos para aquilo que ele diz. Ele não continua a conversa naquele ponto. Jesus é pontual, Jesus é certeiro. Jesus não dá ouvidos para aquilo que ele estava falando. E ele fala assim: levanta-te e anda. Pega o teu leito e anda. Jesus não vai deixar com que a nossa conversa de vitimismo, de drama, seja acompanhada ou seja continuada. Jesus corta, porque o interesse de Jesus é que a gente se levante. Está chegando tempos difíceis, no qual nós precisamos nos levantar. É tempo de largar as mazelas, parar de lamber feridas e começar a se posicionar como igreja. Hoje o Senhor está dizendo: queres ser curado? Talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando, porque o Senhor já tem usado vaso, já tem usado profeta, já tem usado pessoas aqui neste altar. Você sabe que Deus está falando com você, mas é mais cômodo ficar no mesmo lugar. É cômodo ficar ali deitado. Mas hoje o Senhor está dizendo: queres ser curado? Quer sair deste lugar? Porque eu não estou ouvindo o teu vitimismo. Porque enquanto você está se vitimizando, enquanto você está acusando o marido, o filho, as pessoas que não estão te ajudando, o Senhor está focado no que Ele veio te dizer. Levanta-te, levanta-te, levanta, ó igreja, desperta, ó igreja. Pega a tua história, pega as tuas dores e deixa no passado. Usa ela para que glorifique o nome do Senhor. Mas pega essa maca, pega esse problema e anda em nome de Jesus. Caminha em nome de Jesus. Deixa para trás a dor, deixa para trás a ferida, deixa para trás as pessoas que te magoaram. Libera perdão e anda. Caminha, caminha, porque tem um propósito na tua vida. Você não está aqui à toa. Jesus não te chamou à toa. Jesus não foi no meio de uma multidão e escolheu você à toa. Você está aqui. Não é porque você veio ver Jesus, é porque Jesus te viu. Você está aqui porque o El Roi te viu. O El Roi que te conhece te trouxe aqui para te despertar, para te levantar desta paralisia. E aqui eu quero que você adentre em todas as áreas da tua vida, seja a paralisia física, seja a paralisia espiritual, seja a paralisia emocional. Em nome de Jesus, que nesta noite você se levante. Queres ficar curado? O Senhor está ecoando essa frase no teu coração nesta noite. E eu quero que você comece a refletir. Porque quando a gente começa a olhar para a história desse paralítico e para as pessoas, nós começamos a compreender que existem duas coisas, duas verdades que o Senhor ministrou no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, porque foi algo que o Senhor ministrou profundamente. Primeira verdade é que quando estamos sofrendo, poucos se interessam. E a segunda verdade é que alguns, porque sofrem, afastam outras pessoas. E essa segunda, o Senhor me fez refletir. Porque muitas vezes nós reclamamos que nós não temos ninguém para nos ajudar. Nós reclamamos que nós estamos sozinhos. Mas Deus sabe, o El Roi, aquele que me vê sabe, que muitas vezes, por eu estar ferida, eu afasto as pessoas.
Por eu estar ressentida, magoada, eu acabo tirando da minha vida, afastando pessoas que Deus tem colocado ali. E que se eu permitisse que elas adentrassem na minha vida, que se eu não permitisse que o trauma que eu vivi, que as experiências do passado que eu vivi, assombrasse ainda e vivessem no meu presente, elas seriam um instrumento de cura e de milagre na minha vida. Será que você está sozinha porque você está afastando as pessoas? Porque às vezes essa doença espiritual, porque às vezes esse trauma, essa ferida já se tornou um espinho. Que quando as pessoas começam a se achegar perto de você, você começa a feri-las. Porque você está ferida e para se proteger, você acaba ferindo outros. Comece a refletir. Comece a se perguntar. Porque muitas vezes é fácil eu chegar e dizer, ai, mas eu estou sozinha, Senhor, mas ninguém me ama. Mas hoje o Senhor não veio passar a mão na nossa cabeça. Hoje o Senhor veio para nos encarar, para olhar dentro dos nossos olhos e dizer, levanta-te. Eu não estou perguntando o que você passou, eu não estou perguntando a tua história, a tua dor, o teu trauma, porque eu sou poderoso para mudar. Mas eu quero saber se você quer. Porque eu estou disposto a transformar a tua vida nesta noite. Mas você quer ser curado? Hoje o Senhor está perguntando para nós. Você quer ser curado? Quando aquele homem responde, Senhor, mas não tem ninguém. Senhor, mas eu sou sozinho, eu fui abandonado. E às vezes eu fico pensando, imagine, irmãos, uma pessoa 38 anos num lugar, estar sozinha. Será que não é ela mesmo que está afastando as pessoas de perto dela? Será que não existe uma pessoa ali sabendo que ele está ali há 38 anos? Talvez ele seja a pessoa mais velha de estar ali naquele lugar. Será que não é você mesmo que está afastando as alianças que Deus tem colocado na tua vida? Por causa dos traumas, das feridas que você já viveu, de amizades que te magoaram, de pessoas que te feriram? Reflita nesta noite. Porque eu creio que Deus está levantando uma igreja sarada. Pessoas saradas, curadas, para que tenham autoridade em Deus para curar outras pessoas. Em nome de Jesus, comece a refletir. Eu creio que hoje Deus está trazendo essa palavra de reflexão nas nossas vidas. Porque a maior intenção do nosso coração é despertar. Nós estamos diariamente, desde os altares até as pessoas que a gente segue na internet, nós estamos ouvindo falar de um grande avivamento. Mas Deus vai usar pessoas que estão dispostas a serem tratadas, curadas, para que sejam um instrumento de cura nesse tempo. Porque se eu estou ferida, eu não consigo cuidar de outra pessoa. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de milagres. Talvez você entrou aqui e fala, Senhor, mas a minha vida é só um milagre. Eu quero te dizer que o homem do milagre está aqui. Eu quero te dizer que da mesma maneira que Jesus não perguntou para ele quanto tempo, qual é a circunstância, Jesus chegou e deu uma ordem. Levanta-te. E diante desta ordem, você é autorizado no mundo espiritual a fazer coisas que você não fazia. A cumprir coisas que você não conseguia cumprir. Talvez você está olhando e falando, Senhor, mas eu não sei falar. Jesus diz, levanta-te, porque quando eu libero a palavra, você já está autorizado a pregar. Ora, baixou de câmaras. Talvez você está olhando e dizendo, Senhor, mas quem sou eu? Jesus está dizendo, levanta-te, porque eu te escolhi, eu te separei, tu és meu, e você vai fazer a minha obra, porque não é só sobre você, é também através de você. Talvez você está dizendo, Senhor, mas eu não posso. Ele está dizendo, eu posso, é através de mim. Senhor, mas eu não tenho recurso. O Senhor está dizendo, eu sou o recurso. Porque tudo que você precisa está na palavra que eu já liberei sobre a tua vida. E esta palavra que eu estou liberando hoje está te autorizando a sair deste lugar de comodismo e se levantar em Deus. Levanta-te. Levanta-te, diz o Senhor. Quando o Senhor nos dá uma ordem, nós temos autoridade no reino espiritual para exercer coisas que nós nunca conseguiríamos exercer sem Ele nas nossas vidas.
Eu não estaria aqui se não fosse Jesus. Porque eu sei que é a graça dele que me sustenta. Porque se olhar para mim, eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas não é sobre mim, é sobre ele. É porque um dia ele me viu lá no meio do tanque de Betesda que eu vivia. No meio da minha dor, no meio da minha angústia, no meio da minha paralisia. E ele sabia o que eu carregava, conhecia o meu coração. E no meio de muitos, ele me enxergou e falou: eu te escolhi. E eu estou aqui disposto a estender a mão para te curar, para que você seja um instrumento de cura. Então levanta-te, menina. E naquela hora o Senhor me pegou pela mão e me levantou, mudou a minha história. Mas eu precisei largar o meu passado, largar as minhas dores, largar tudo aquilo que me paralisava e começar a caminhar, começar a dar passos de fé. Não porque eu era boa, mas porque havia uma palavra na tua vida. Você se lembra? Você sabe? Você se lembra de quantas palavras o Senhor já liberou sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre a tua vida financeira, sobre você? Queres ser curado? Queres ficar são? Quer sair dessa vida? Há uma palavra do céu direcionada nesta noite. O Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te. Quando Jesus disse levanta, o homem que não podia levantar, levantou. Quando Jesus disse levanta, o homem que não conseguia se mexer, começou a se mexer. Quando Jesus diz levanta, você é habilitado a fazer coisas que você olhava para você e não se dizia capaz. Qual é a palavra que está sobre a tua vida? Lembre agora nesta noite. O que o Senhor já liberou sobre você? Qual é a ordem que o Senhor te deu? O Senhor está dizendo: você tem autoridade. Você tem autoridade para ser quem eu te chamei para ser. Não há doença, não há enfermidade, não há trauma, não há nada que te impeça quando o Senhor te habilita a fazer aquilo que Ele já entregou nas suas mãos. Levanta-te, levanta-te. Quando Jesus diz alguma coisa para alguém, Ele nos habilita através da sua palavra a vivermos. A palavra dele me dá poder, te dá poder para executar coisas que antes você não fazia. Quando ele fala levanta, parece que eu vejo, como diz a pastora Adriana, a minha mente santificada começa a imaginar as coisas. E quando eu olho para aquele contexto e eu começo a imaginar aquele homem caído, desanimado, sozinho, 38 anos, irmãos, não são 38 dias. Mais velho que eu, uma história, uma vida, 38 anos na mesma, no abandono. E ele olha para Jesus e ouve a palavra de Jesus e Jesus começa a declarar para ele: levanta. Parece que eu imagino e eu começo a conjecturar aqueles ossos começando a estralar, assim como a Priscila falou. Hoje Deus está levantando um exército de ossos. Hoje Deus está colocando os ossos no lugar. Tem muita gente no mundo espiritual paralisada. Mas hoje o Senhor está dizendo: levanta, e você vai começar a escutar aqueles ossos começando a fazer creque, creque. Você vai ver, assim como foi na vida desse paralítico. Eu creio na minha mente santificada que enquanto ele falava levanta, começava a coluna se colocar no lugar, começava a estralar aqueles ossos, e aquela perna que antes ele não sentia, ele começava a sentir, e Jesus falava levanta-te, e ele começa a ver que os pés dele estão se firmando, ele começa a ver que as mãos dele estão se firmando, e quando ele menos espera, ele está de pé. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vem com poder e ela nos habilita a fazermos e a vivermos um milagre, algo sobrenatural e extraordinário. Hoje o Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te. E diz a palavra que imediatamente ele se levantou e ele se viu curado. Olhem lá que vocês vão ler. E esse se viu mexeu muito no meu coração, porque é algo que o pastor sempre fala. Nós precisamos nos ver. Nós precisamos nos ver. O Senhor falou que você vai ser um grande missionário. Já se veja.
como um grande missionário. Já comece a pregar na tua escola, comece a pregar para as pessoas do teu trabalho. Se veja curado nesta noite e você vai ver que imediatamente aquilo que você não conseguia, Deus te habilita a viver o sobrenatural, o extraordinário. Se veja nesta noite, se veja curado, se veja liberto, se veja ganhando multidões para o reino de Deus, se veja um grande empresário e abençoador da obra de Deus. Imediatamente, diz a palavra, ele se viu curado e ele se levantou. Quantas palavras nós recebemos e nós ficamos na zona de conforto. Ai, Senhor, mas eu não sei falar. Ai, Senhor, mas eu tenho vergonha. Gente, eu fui a pessoa que mais deu desculpa para Deus. Mas chega um ponto que o Senhor vem e faz que nem Ele está fazendo hoje. Ele nos encara. Chega de dar desculpa. Eu estou disposto a mudar a tua história. Queres ser curada? Queres sair dessa vida? Eu creio que nesta noite Deus está levantando missionários. Eu creio que nesta noite Deus está levantando evangelistas, pastores, empresários, missionários, mulheres, mães cheias do Espírito Santo que vão fazer a diferença. Pais posicionados que sabem que são os sacerdotes do seu lar e que vão cuidar da sua família e amar a sua família como Cristo amou a igreja. Vão se posicionar e fazer a diferença na vida da esposa, na vida dos filhos. Deus está dizendo, queres ser curado? Então levanta-te, chega de dar desculpa, chega de acusar o irmãozinho, levanta-te, desperta, pega o teu leito e anda, caminha. Tem uma obra muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Deus quer o teu posicionamento. Ora, machori calabaias. Oh, aleluia, eu sinto Deus falando nesta noite. Eu só estou esperando você se levantar. Eu só estou esperando você se ver curado. Eu só estou esperando você se ver um grande empresário. Eu só estou esperando você se ver como eu já declarei que você é no reino espiritual. Diz a palavra de Deus que imediatamente, e eu fico imaginando porque uma pessoa com 38 anos, estando num estado que ele estava, paralítico, deitado num leito, se fosse da maneira natural, provavelmente teria que fazer fisioterapia. Mas diz a palavra do Senhor que não teve fisioterapia, que não teve médico, que não teve impossível, que não teve nada. O homem se levantou imediatamente. E mesmo passando 38 anos paralisado, ele começou a andar. Quando Deus nos libera uma palavra, não é em doses homeopáticas, é imediatamente. Mas nós precisamos nos ver como Ele nos liberou a palavra. Imediatamente, ele se levantou, pegou o leito dele e começou a andar. Começou a obedecer a palavra que Jesus havia liberado sobre a vida dele. Diz a palavra de Deus que aquele dia era um sábado. E todos que conhecem a palavra sabem, né, que no Shabá, eu sou ruim de falar palavras estrangeiras, mas no Shabá, que é no dia de sábado, no dia santo, eles não podem fazer muitas atividades. E tem uma lista de mais de 39 atividades, se eu não me engano, 39 atividades, que eles não podem fazer durante esse dia. E diz a palavra do Senhor que foi nesse dia de sábado que ele curou esse paralítico e imediatamente ele pegou e obedeceu à voz de Deus, pegou a maca dele, pegou aquela cama dele, que é como se fosse uma esteira, uma caminha fininha, um colchonete, enrolou, colocou debaixo dos braços e começou a andar lá dentro do tanque de Betesda. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração, porque há 38 anos ninguém via aquele homem, ninguém ajudava aquele homem, mas quando Jesus o alcança, diz que os judeus, os religiosos começaram a indagar ele, chamaram ele e começaram a questionar ele. Quem te curou? Você está fazendo algo ilícito, porque hoje não pode se fazer nada. Hoje é Shabat, hoje é sábado. Hoje não pode carregar o leito, não pode fazer nada. E aquele homem que estava sendo questionado falou assim: eu não sei quem me curou, mas aquele que me curou me disse: tome a sua cama, levante e ande. Aquele homem não sabia quem Jesus era.
Aquele homem não conhecia Jesus. E mesmo não sabendo que ele era Deus, obedeceu. Mesmo não sabendo que ele era alguém conhecido, alguém famoso, porque a palavra de Deus nos diz que multidões caminhavam com ele, porque ele fazia milagres, ele pregava com autoridade. E mesmo assim, aquele homem não sabia quem era Jesus. Ele obedeceu, porque ele viveu um milagre. Ele viveu algo que ninguém podia fazer na vida dele. Muitas pessoas olham você na igreja e começam a questionar, começam a falar: mas você está na igreja? Mas quando você estava no mundo, ninguém ligava para você. Quando você usava o teu dinheiro para comprar drogas, ninguém ligava. Mas quando você se posiciona, você tem um encontro com Jesus, as pessoas muitas vezes começam a questionar. Mas eu quero te dizer que nesta noite, aquele que te encontrou no tanque de Betesda, ele está aqui para te lembrar que independente do que os outros falam, você precisa crer no que ele tem para a tua história, no que ele te disse e no que ele quer fazer através de você. Diz a palavra que eles começaram a questionar. Diz a palavra que eles começaram a dizer que aquilo que ele estava fazendo era ilícito. E eu creio que ele deve ter pensado: mas há 38 anos ninguém me viu, e agora porque eu estou caminhando, em vez de vocês estarem celebrando, em vez de vocês estarem felizes, porque eu estou aqui, estou caminhando, estou desfilando, vocês estão preocupados com o rolinho que eu estou andando no meu braço? Muitas vezes é isso que a religiosidade faz. Ela tira o nosso foco daquilo que realmente é importante. Muitas vezes a pessoa está vindo na igreja e ela não tem roupas ainda, que nem a gente, né, anda, que nem as mulheres andam, e às vezes as pessoas olham e julgam e acusam. Pessoas religiosas que começam a impor barreiras para a pessoa e não veem tudo que a pessoa já viveu com Deus depois que aceitou a Jesus, depois que começou a congregar, depois que começou a obedecer à voz de Deus. Muitas vezes a religiosidade tira de nós o centro daquilo que realmente é importante. Quantas almas deixam de congregar por causa de acusações? Quantas pessoas saem da igreja porque muitas vezes nos tornamos orgulhosos, nos tornamos religiosos, e em vez de apoiar, em vez de abraçar, em vez de sermos um porto seguro, uma sustentação para quem está começando a vida, nós somos os primeiros a apontar o dedo e a julgar. Hoje o Senhor está ministrando no nosso coração. E eu sei que muitas vezes não é fácil de ouvir, mas eu creio que a correção ela é para crescimento, ela é para que nós possamos amadurecer e para que nós possamos fazer a diferença neste tempo. Muitas vezes a religiosidade nos impede de viver e de vermos aquilo que realmente interessa. O homem estava ali há 38 anos, como eu mencionei. Mas a pessoa estava preocupada com o rolinho que ele estava segurando. Em vez de se alegrar, em vez de glorificar a Deus, porque era uma pessoa que sofria há muito tempo e que hoje estava sendo curada, liberta e vivendo um milagre extraordinário. Então eles começam a questionar: quem é este que te curou? E ele fala: não conheço, não sei. E ele começa a procurar Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que por causa da multidão, por serem 5 pavilhões cheios de pessoas doentes, enfermos, e por saber da lei, e saber que alguns religiosos o perseguiam, diz a palavra de Deus que quando aquele paralítico é questionado, ele começa a olhar para os lados e ele fala: eu não sei quem me curou, porque Jesus já não estava mais ali. Jesus, sabendo que aquela multidão iria com certeza trazer problemas para ele, porque foi um milagre extraordinário. Foi um milagre concreto, um milagre que todos viram. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que muitas vezes nas nossas vidas, diante de algumas situações, diante de algumas multidões, nós temos que fazer como Jesus. Sabendo que se nós continuarmos ali, nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldades, nós precisamos nos retirar. Chega de caminhar buscando aceitação de pessoas e muitas vezes desagradar a Deus.
Chega de muitas vezes vivermos de aparência. Hoje o Senhor está te encarando. O Senhor está olhando para dentro do teu coração. E o Senhor está indo na mais profunda ferida que você não conta para ninguém. O Senhor está dizendo, eu quero te curar. Queres ser curado? Quando aquele homem procura e não vê Jesus, narra o texto que ele sai daquele lugar e ele vai até o templo. E passado algum tempo, Jesus o encontra dentro do templo. Quando Jesus o encontra dentro do templo, ele chega para aquele homem e ele fala assim, não peques mais, você foi curado. Olhe para o teu irmão e fale para ele, você foi curado. Você já está curado em nome de Jesus. Você já está curado em nome de Jesus. Eu quero que você declare isso na tua vida nesta noite. Eu já estou curado em nome de Jesus, porque lá na frente talvez você vai encontrar situações e momentos que você vai querer fazer coisas que você fazia, vai querer praticar pecados que Deus já te livrou, que Deus já te tirou, mas o Espírito Santo, eu vou declarar, e é uma palavra profética, o Espírito Santo vai bater no teu ombro e vai dizer, fica quieta, você já está curada. Ah, mas eu vou falar, mas eu vou lá no Instagram, vou postar uma indireta. Fica quieta, você já está curada. Em nome de Jesus, eu vou declarar, porque eu creio que é o Espírito Santo que está ministrando nesta noite. Amanhã o Espírito Santo vai bater no teu ombro, quando você quiser surtar, quando a crise de ansiedade bater, e vai te lembrar, você já está curada. Quando aquela situação bater na tua porta, o Espírito Santo vai te lembrar, você já está curado. Quando a doença chegar, quando a enfermidade chegar, os sintomas começarem a aparecer, o Espírito Santo vai dizer, você já está curado. Ele vai te lembrar, em nome de Jesus, eu declaro isso, e é profético. Ele vai te lembrar amanhã, ele vai te lembrar depois da manhã, ele vai te lembrar na próxima sexta-feira. Você já está curada, em nome de Jesus. Você vai trazer outras pessoas aqui, porque elas vão ver que você não é mais a mesma, que o teu sorriso está diferente, e você vai lembrar, Jesus me curou naquela noite. Você já está curado, em nome de Jesus. Que amanhã, que depois da manhã, que no próximo domingo, que na próxima sexta-feira, todos os dias, a minha oração é que quando as dificuldades chegarem, quando você querer surtar, quando o inimigo te lançar setas, quando o inimigo tentar te acusar, o Espírito Santo vai falar para você, você está curada, você está curado, em nome de Jesus. Depois que o Espírito Santo, que o próprio Jesus declara isso para ele, ele fala outra frase, que é muito pontual. Depois que ele fala, você está curado, ele fala assim para aquele homem, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Eu sei que essa é uma frase difícil, eu sei que muitas vezes uma palavra assim é uma palavra doída de engolir, mas são palavras assim que demonstram o quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele investe em nós e o quanto Ele está com as mãos estendidas para nos habilitar no reino espiritual a sermos quem Ele nos chamou para ser. Quando Jesus fala isso, Jesus vai lá no fundo do coração dele e Jesus começa a tratar a ferida. Porque quando nós começamos a ler o texto, fica nítido que aquele homem estava naquela situação por causa do pecado. A palavra não relata qual era o pecado que ele sofreu, que ele fez, que ele cometeu. Mas a Bíblia relata que ele estava naquela situação por consequência do pecado. Hoje não se vê mais falar em pecado nas igrejas. Hoje as pessoas acham que a graça é de graça. Mas a Bíblia nos diz que o pecado leva à morte. O pecado traz consequências. E quando o Senhor diz para ele, não peques mais. Algumas versões dizem assim, principalmente a Mensagem, que é uma versão que eu gosto muito. Diz assim, não volte mais para a vida que você praticava. Não peques mais. O Senhor está dizendo, eu tenho algo novo para a tua vida. Eu tenho uma história linda para você. Mas não peques mais. Deixa o teu
passado, deixe aquilo que ficou para trás. Eu quero que você viva algo grande, algo novo. E agora, eu tenho algo maior para você. Porque quando nós olhamos essa frase, fica até difícil de se compreender o que Jesus estava querendo falar. Porque quando Jesus fala assim, não peques mais, ele diz assim, para que não te aconteça coisa pior. Irmãos, o que é pior do que ficar 38 anos num leito de cama, sozinho, abandonado, fedendo, porque muitas vezes, creio eu, que não tinha quem levasse ele para o tanque, não devia ter quem lavasse ele, quem cuidasse dele, devia ter feridas, devia estar como pior que um moribundo. Mas quando Jesus fala para ele assim, não peques mais, porque pode te acontecer algo pior, o Senhor estava dizendo, existe algo muito pior do que ficar 38 anos, que é viver longe de mim na eternidade. O que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Talvez a sua doença hoje não seja de ordem espiritual através do pecado. Mas aquele homem era. Diz a palavra de Deus que foi o pecado que o levou a viver aquela vida miserável, aquela situação. Talvez o teu pecado não seja isso. Talvez a tua vida está paralisada por outras situações. Mas eu quero te lembrar que existe algo que mais traz deficiência àqueles que estão caminhando com Deus, que muitas vezes é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não nos deixa se aproximar e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas aquele homem, diz a palavra de Deus, que ele decidiu e ele obedeceu. E eu quero concluir, eu não quero demorar. Aquele homem obedeceu à voz de Deus. E quando ele sai daquele lugar, diz a palavra do Senhor que depois daquele confronto, depois daquele diálogo com Jesus, ele vai direto às pessoas que estavam o interrogando, os judeus que estavam o interrogando. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega lá, ele fala assim, foi Jesus quem me curou. Foi Jesus que mudou a minha vida. Foi Jesus que mudou a minha história. Antes vocês me perguntaram quem era o homem que havia feito isso na minha vida. E eu não sabia responder. Mas eu tive um encontro com ele. Ele foi e adentrou no meu coração e curou a ferida mais profunda que eu tinha. E hoje eu posso te dizer que eu sei quem é ele. O nome dele é Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome no qual todo joelho vai se dobrar. O nome daquele que te trouxe aqui nesta noite. Jesus. Declare esse nome. Jesus. É Ele que te trouxe aqui. É Ele quem quer mudar a tua história. Jesus. Em nome dEle. No nome dEle. Eu quero te encorajar a você nunca mais se calar. A você, a partir de hoje, sair daqui e ir lá no teu trabalho, levantar a tua cabeça e começar a declarar Jesus. A você chegar na tua casa em que todos apontam o dedo e olham e falam, é impossível. Olha como é um marido, é um bebum. Você entra lá com autoridade, com coragem e vai dizer Jesus. Porque este nome que está acima de todo nome pode mudar sim a minha história. Jesus é o nome daquele que me cura. Jesus é o nome daquele que me salva. Jesus é o nome daquele que me liberta. Jesus é o nome daquele que pode transformar tudo aquilo que é impossível para mim. É Jesus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.